Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do componente matemática. Eu sou o professor Hilner, eu sou aqui o professor do Centro de Mídias, e eu gostaria muito que você acompanhasse junto comigo o objeto de conhecimento da aula de número 5. Análise das representações algébricas e gráficas de funções, identificando domínios de validade, imagem, contradomínio, crescimento e decrescimento de uma função definida por uma ou mais sentenças. Acompanhe também o detalhamento, representações algébrica e gráfica, domínios de validade e imagem. Então seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula. Muito bem, vamos dar início então aos nossos estudos de função. Então vamos aqui dar uma noção de função. Nada melhor do que ir à feira, né, comprar um tucupi. A gente sabe que o tucupi a gente compra por litro, né? Então vamos utilizar esse contexto para a gente explicar um pouco sobre função, do que se trata a função, né? Então a ideia de função ela está presente quando relacionamos duas grandezas variáveis, tá bom? No exemplo a seguir, nós temos aí o número de litros de tucupi e o preço, né, que nós vamos ter que pagar por cada litro, tá bom? Então nós vamos utilizar essas duas grandezas para a gente construir juntos aqui a noção de função, tá bom? Então vamos ver aí como é que fica. A gente construiu aqui uma tabela relacionando então a quantidade de litros, tá, do tucupi com o preço a se pagar. Então, por exemplo, temos aí na nossa tabela 1 litro de tucupi, o preço a pagar, R$ 12,50. É claro que se você comprar 2 litros, você já vai pagar aí R$ 25. E essa tabela, a gente pode seguir aí, né, com os valores conseguintes, né, no caso aí 3, se você se interessar aí por comprar 3 litros, você vai pagar então um total de R$ 37,50. Nós temos também aí 4 litros, né? Você já paga R$ 50, não é fácil. Então é bem fácil deduzir, né, o preço que você vai pagar pela quantidade de litros de tucupi que você está interessado, tá? Então a gente poderia seguir essa tabela, né, seguir construindo essa tabela aí com os diversos valores, tá? É claro que você, ao comprar, você já tem em mente, né, a quantidade que você quer, o preço que vai se pagar, né? Mas imagina aí um dono de um restaurante, por exemplo, que tem que comprar em grandes quantidades, né? Então nós temos aí na nossa tabela, por exemplo, 40 litros de tucupi, né? Teria que desembolsar aí R$ 500. E então o nosso estudo da função vem a calhar justamente porque nós temos aí as duas grandezas, né? Número de litros e o preço a se pagar, tá? Então o preço a pagar depende diretamente aí do número de litros que você está interessado em comprar, tá? Então nós temos como estabelecer uma relação, tá bom? Esse é o grande segredo aí da função, é estabelecer a relação entre as duas grandezas. E o que você está vendo ali na última linha é exatamente essa relação, tá bom? Está chamando ali X, a quantidade de litros, né, que a gente chama aí de variável, né? Pode variar, você pode comprar 1 litro, 2 litros, 10 litros, né? E o preço a se pagar vai ser justamente R$ 12,50 multiplicado por essa quantidade de litros que você está interessado em comprar, tá bom? Então, é uma lei, tá, que rege aí essa tabela, tá? Relacionando a quantidade de litros com o preço a se pagar, tá bom? Então, seguindo aí, essa é a grande chave aí dos estudos da função, né? O preço a se pagar, como eu falei, né? O preço a se pagar, nós estamos chamando aí de P, é R$ 12,50 vezes o número de litros, que nós estamos chamando aí de X, comprados, tá? Então, essa expressão aí, né? 12,50 multiplicado com X é o que nós chamamos aí de lei de função, tá bom? Então, para qualquer quantidade de litros que você esteja interessado, você vai saber o preço a se pagar, justamente porque eles estão aí relacionados, tá? Só para você ter uma noção, então,
de como funciona essa lei, né? Eu trouxe aqui duas perguntinhas para você responder aí junto comigo. Olha só. Vamos responder aqui a letra A. Qual é o preço de 10 litros de tucupi? Tá? E a segunda pergunta, né, na letra B, quantos litros de tucupi podem ser comprados com R$ 250? Então eu estou perguntando, eu fiz essas duas perguntas para você, são dois valores que não constam ali na nossa tabela, tá bom? A gente vai voltar aqui para a nossa tabela e você vai perceber que nós não temos aí listados a quantidade aí 10 litros, né? Perceba aqui então na primeira coluna, nós não temos, né? 10 litros. E também o valor 250, que é a pergunta aí da letra B, também não está aqui presente na nossa tabela. Mas independente disso, a gente tem como responder essas duas perguntas, tá bom? Porque a gente sabe como é que estão sendo relacionadas essas duas grandezas, né? É só utilizar então aí 12,50 multiplicado com x, você vai conseguir responder. Mas existe uma outra maneira da gente responder essas duas perguntas aí de uma maneira bem fácil, tá bom? Como é que nós responderíamos então a letra A, né? Nós temos aí o preço para 10 litros de tucupi. A gente pode simplesmente, né? Vamos voltar aqui na nossa tabelinha, tá? Se você lembrar que quando a gente calcula para 10, né? Basta, então, multiplicar 12,50 por 10, essa vírgula vai ter um deslocamento aqui, ó, uma casa para a direita. Ou seja, você vai pagar R$ 125, tá? Bem fácil de deduzir aí a resposta da letra A. Assim também como é fácil deduzir também a resposta da letra B, né? Perceba que 250, vou botar aqui nessa linha, R$ 250 é exatamente a metade de 500, ó. Então, se R$ 500 eu tenho 40 litros, com R$ 250 eu vou ter quantos litros? 20, tá? Então, respondendo aí as duas perguntas, né? Essa aqui é a resposta para a letra A. O meu A ficou esquisito. Vou refazer aqui o meu A. Aqui, ó. Essa aqui, R$ 125 é a resposta da letra A. E 20 litros é a resposta para a letra B, tá bom? Apenas observando aí os dados da nossa tabela, tá? Que foi construída aqui com a relação que existe entre os litros de tucupi com o preço a se pagar, tá? Então, a função é isso, é uma relação entre duas grandezas, que nesse caso aqui nós estabelecemos a quantidade de litros de tucupi, né, com o preço a se pagar. Existe uma relação ali, e nós vimos que existe um elemento chamado lei de função. É ele que rege ali o comportamento dessas grandezas, tá bom? Vamos dar sequência, que agora nós já introduzimos aí o conceito de função. Vamos ver então agora com conjuntos numéricos. Acompanhe aí comigo. Então, olha só, a noção de função por meio de conjuntos, tá? Nós temos aí dois conjuntos numéricos, um chamado de A e outro chamado de B. Nós temos aí vários valores, né, tanto em A quanto em B. Perceba que nós temos aí algumas flechinhas, né, que conectam aí um determinado valor no conjunto A para outro no conjunto B, tá? Parece que foi feito de forma aleatória, né? Essas flechas parecem que estão posicionadas de maneira aleatória. Mas se você fizer uma análise bem rápida, você percebe então que existe um segredinho para onde essas flechas estão apontando. Qual é esse segredo? Tá? Vou colocar aqui uma caixinha, tá? Chamado aqui LF, tá? Lei de função, tá? Onde os valores que estão no conjunto A, eles entram, tá, nessa caixinha. Por exemplo, esse -2, ele entrou aqui nessa caixinha da lei de função,
e depois ele saiu com o resultado daqui, depois de passar pela caixinha, que é justamente o menos 6, tá? Para o menos 1 aconteceu a mesma coisa, tá? O menos 1 entrou na caixinha lá da lei de função e saiu de lá com o valor menos 3. A mesma coisa aconteceu com o 0, tá? Entrou na caixinha da lei de função, saiu de lá com o resultado 0, tá? Então, todos os valores que estão à esquerda são os valores que entram na caixinha da lei da função, e todos os valores que estão no conjunto da direita, né, o conjunto B, são os valores que estão saindo, ou são os valores de saída dessa lei de função, tá? A mesma coisa aconteceu com o 1, ele saiu com o valor 3, e com o 2, que saiu com o valor 6, tá? Então existe sim, tá, um comportamento aí, tá, entre os dois conjuntos numéricos. Para quem está atento já descobriu, né, qual é o segredo. Para quem não está atento ainda não conseguiu descobrir, eu vou revelar esse segredo agora. Acompanhe comigo aí, porque nós temos uma tabela que esclarece bem qual é a relação desses dois conjuntos, ó. Nada mais é do que o triplo, tá? Então, para todo elemento que está lá no conjunto A, a gente pega aquele valor, multiplica por 3 e o resultado de saída, né, que aparece lá no conjunto B, é aquele valor triplicado, tá? Então, por isso que o menos 2 estava ligado, né, estava conectado com o menos 6, porque o triplo de menos 2, nós temos aí no meio, né, justamente a operação que foi realizada, 3 multiplicado com menos 2, resultado menos 6. O menos 1 também foi multiplicado por 3 e retornou para a gente o valor lá no conjunto B, menos 3. O 0 também passou por esse processo, tá bom? A gente sabe que 0 multiplicado com 3, né, retorna 0, então eles estão relacionados. A mesma coisa aconteceu com o 1, 3 multiplicado com 1 deu 3, e o 2, 3 multiplicado com 2 deu 6, tá? Então, o segredo, né, o grande segredo aí dessa relação dos dois conjuntos numéricos é que os valores da esquerda estão triplicados, tá? E jogados o seu resultado lá no conjunto B, tá? Então, você já descobriu então qual é o segredo, tá? Então, os elementos que estão lá no conjunto A, em matemática, a gente chama esses elementos de domínio, são os elementos que pertencem ao domínio. Os elementos que estão lá no conjunto B, tá, nós chamamos de imagem, tá? E a caixinha, né, que fez a operação entre eles, a gente chama aí de lei de função, que no caso aí foi apenas uma multiplicação por 3, tá? Então toda vez que você ouvir falar em domínio, são os valores de entrada, tá? Você ouviu falar em imagem, são os valores de saída, e lei de função é aquela caixinha que realiza lá a operação matemática entre os dois conjuntos, tá bom? Antes da gente seguir em frente, vamos voltar aqui para o nosso primeiro exemplo, né, que foi o exemplo aí do Tucupi. Agora que a gente já aprendeu aqui os conceitos de domínio, imagem, né? Então aqui, ó, a quantidade de litros de tucupi aqui seria o que nós vamos chamar de domínio, tá? O preço a se pagar é o que nós chamamos de imagem, tá? E o que seria então a lei de função? Seria então essa caixinha aqui, ó, 12,50 multiplicado por x. Essa seria então a lei de função, tá? Só para a gente colocar agora em termos matemáticos, né? Agora que a gente está conhecendo os conceitos, a gente então compreende dessa forma, tá bom? Seguindo agora, nós vamos ter então que todos os elementos de A têm correspondente em B, né? Isso é importante aí para a gente chamar essa relação de função, tá? Todos os elementos de A, não pode ficar ninguém sem correspondente em B. E a cada elemento de A corresponde a um único elemento de B.
tá? Esse aí, então, são duas características essenciais para a gente estabelecer essa nomenclatura de função para essa relação que existe entre esses dois conjuntos numéricos, tá bom? Todos os elementos de A têm que ter o correspondente em B, e cada elemento de A tem que ter um único elemento correspondente em B, tá bom? Qualquer regra fora disso, qualquer acontecimento fora disso, a gente não pode chamar essa relação aí de função, tá? Temos que notar outras coisas também. Vamos seguir aí, ó. Nós chamamos de domínio, né, da função, a reunião de todos os elementos de A, do conjunto A. Chamamos de contradomínio, tá? A contradomínio da função, a reunião de todos os elementos de B. E também chamamos de imagem da função, apenas a reunião dos elementos que têm correspondência em A. Então, para deixar bem claro aqui o que nós estamos chamando de domínio, de contradomínio e de imagem. Vamos voltar aqui para essa cartela para explicar isso direitinho, tá? Então, todos os elementos que estão em A, a gente chama de domínio da função. Tá? Todos os elementos que estão em B, a gente chama de contradomínio. Eu vou colocar só CD, mas você já entende que é contradomínio, tá bom? São todos os elementos, incluindo aqui o 7, tá? Incluindo o 7, e incluindo esse 8 negativo aqui também, tá? Além do 4 negativo. Todos esses elementos fazem parte do contradomínio, tá bom? Só que nós temos um terceiro elemento, que é a imagem, tá? A imagem é um subconjunto do contradomínio, só que nele só vai estar presente os elementos que são correspondentes dos valores de A, tá bom? Então, vamos escrever isso, né? Então, o domínio dessa função vai ter esses elementos aqui, ó. São todos os de A. Então, vai ser assim, ó. Menos 2, menos 1, 0, o 1 e o 2. Todos os elementos listados aqui do domínio. Temos o contradomínio da função, que são todos os elementos que estão aparecendo lá em B, tá bom? Vamos ver se cabem todos aqui, ó. Menos 8, menos 6, menos 4, mesmo aqueles que não estão relacionados, não tem correspondente, né? Menos 3, 0, vou continuar aqui embaixo, ó. 3, 6 e 7. Tá? Então, esses aqui são os elementos do contradomínio. E nós temos também um terceiro elemento, chamado aí de imagem da função. O meu F ficou esquisito. Vou fazer de novo. Aí sim, na imagem da função, são só os que a seta está apontando. Então aqui vai vir o menos 6, o menos 3, vou continuar aqui embaixo, o 3, esqueci do 0, né? 0, 3 e 6. E aí eu fecho aqui os elementos da imagem, tá? Então, domínio são todos os elementos que estão no conjunto A, contradomínio são todos os elementos que estão em B, e a imagem são aqueles que estão em B, mas apenas aqueles que foram relacionados com os elementos de A, tá? Então, estamos aí, todos eles listados devidamente, tá bom? Então, quando você vê essas nomenclaturas, a gente está, então, trabalhando domínio, contradomínio e imagem de uma função, tá?
E agora eu vou te mostrar alguns exemplos daquilo que não pode acontecer, tá? Lembra que nós falamos aí que temos duas condições, né? Todos os elementos do conjunto A devem estar relacionados, tá bom? Só que cada elemento tem que ter apenas um único correspondente em B, que é exatamente o que não ocorre aí nesse primeiro exemplo, né? Do conjunto A nós temos aí o 0 e o 4, tá? E temos várias flechas indo em direção ao conjunto B, tá? No conjunto B nós temos o 2, o 3 e o 5. Tudo bem com o 4 e o 5. Não tem nada de errado com eles. O problema é o 0. O 0 tem 3 correspondentes lá em B, né? Ele é correspondente do 2, do 3 e do 5. Então essa é uma circunstância que, se acontecer, a gente não pode chamar essa relação aí desses dois conjuntos de função, tá bom? Então esse é um exemplo de não função. Quando você se deparar com uma situação parecida com essa, ele não é uma função. Então a gente não pode aplicar aqui algumas propriedades, alguns conceitos nessa relação dos dois conjuntos, tá bom? Além disso, nós temos um outro exemplo também de não função, que é o quê? Temos um conjunto A aí, com menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Temos um conjunto B com os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. E por que não é função? Porque uma das condições, né, é o quê? Que todos os elementos de A devem ter um correspondente B. Então você percebe aí que o menos 4 e o menos 2 não tem correspondentes em B. Então, quebra então a nossa condição, né? Então, esse é um exemplo também de não função. Então, são duas coisas que não podem acontecer, né? No primeiro exemplo foi um elemento de A que tinha vários correspondentes lá em B, e nesse caso aí, o segundo exemplo, nós temos dois elementos de A que não tem correspondente algum. Então, isso quebra também a nossa condição para chamar essa relação aí de função. Agora, vamos ver aqui um outro exemplo, um terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo, ele é uma função. Você consegue me dizer aí por que ele obedece às duas condições que eu apresentei para você ainda agora? Primeiro, todos os elementos de A, embora esteja meio embaralhado aí, né, com relação às flechas, mas todos eles têm um correspondente em B, né? O menos 2 tem um correspondente lá em B, é o 16. O menos 1 tem um correspondente dele lá, é o 1. O 0, ele tem um correspondente dele também, que é o outro 0 lá. O 1 tem o correspondente dele, que é o 1 também. E o 2, que é o correspondente dele lá, é o 16, tá bom? Então a primeira condição foi obedecida, beleza, é uma função. E além disso, né, a segunda condição é que cada elemento, né, tem que ter um único correspondente em B. Aí você deve estar observando que alguns elementos de A têm um único correspondente B que coincide com outros, né? Mas isso não é problema, tá? Diferente daquele exemplo que a gente viu, né? Onde o único elemento de A tinha vários elementos em B, aqui é uma situação que alguns elementos de A têm o mesmo correspondente B. Então isso não fere, tá, a condição de função, tá bom? Nós temos elementos, ela obedece às duas condições, tá bom? Então, esse é um exemplo de função. Aí tem sempre aquele aluno que pergunta, mas o 4 e o 8 não tem ninguém correspondente. Tá ok também, porque quem não pode ficar sem correspondente é o conjunto A. No conjunto B pode acontecer, tá bom? Inclusive é isso que diferencia aí o contradomínio da imagem, né? Então, esse terceiro exemplo aí, nós podemos chamar essa relação aí de função, tá bom? Então, todos esses exemplos aí que eu mostrei para vocês, tá bom? Agrega aqui o nosso conhecimento sobre função, tá bom? Então você já entendeu a ideia aí de função e agora eu vou te apresentar formalmente como a gente chama função aqui com a linguagem matemática, tá bom? Vamos ver agora a definição da função e a notação que a gente usa, tá bom? Quando a gente está falando aí de função. Então, olha só, acompanha aí comigo. Dados dois conjuntos não vazios,
A e B, uma função de A e B é uma regra que indica como associar cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a B. O que está escrito aí, com essa linguagem estranha, né, que é a linguagem da matemática, é toda essa relação que a gente construiu com esses contextos que eu mostrei para vocês ainda agora, tá bom? É a maneira formal da gente dizer que essas relações aí entre os conjuntos nós podemos chamar de função, tá certo? E aí a gente usa a seguinte notação, tá bom? F, dois pontinhos, A, uma flecha, B, a gente lê da seguinte forma: F é uma função de A em B, tá bom? É uma função onde o A é o domínio, tá bom? E o B é o contradomínio, tá? Então, toda vez que você vê essa notação, a gente está falando exatamente de função entre dois conjuntos numéricos. Beleza? Vamos seguir em frente aí, porque nós temos agora o estudo do domínio de uma função real. Isso aqui é uma parte bem interessante. Estudamos que toda função tem domínio, contradomínio, né? A lei de correspondência. Quando é citada uma função f de A em B, já ficam subtendidos o domínio A e o contradomínio B, né? Como eu expliquei ainda há pouco. Às vezes é apresentada apenas a lei de função f, sem que A e B sejam citados. Quando isso ocorrer, tá bom? A gente já considera o contradomínio B o conjunto dos números reais, tá? Então, por isso que ali nós temos B igual a R, né? Esse R estilizado aí é o conjunto dos números reais. E o domínio A como o maior subconjunto de R, né? O A é contido dentro do conjunto dos números reais. Tal que a lei dada define uma função, você está vendo aí, né? F de A, A em R, né? O conjunto dos números reais. E aí, para a gente chegar aí ao final da nossa aula, nós temos aqui alguns exemplos de domínios, né? De funções. Como a gente está falando aí de domínio, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma função, vou colocar um exemplo paralelo aqui, tá? Uma função f de x igual, por exemplo, a 3 vezes x, o domínio dessa função aqui, ó, o domínio dessa função é todo o conjunto dos números reais, tá? Não existe restrição quanto aos valores que eu devo inserir aqui no lugar do x, tá? Não existe restrição. Para esse exemplo aqui da letragem já existe, porque o x ele é o denominador do 1, né? Então existe ali uma pequena restrição. Então quando a gente for chamar aqui o domínio dessa função, a gente pode chamar dessa forma, ó, conjunto dos números reais, só que menos o zero, tá? Isso aqui é uma maneira da gente explicar, dizer que essa função tem uma restrição justamente quando x é igual a zero, ou a gente pode representar dessa forma também, tá bom? O R com asterisco, né? Esse asterisco significa que é o conjunto todo dos números reais, só que excluindo o zero, tá? Então é uma maneira de a gente representar aí o domínio dessa função. Temos outro exemplo também. Nesse caso aí, f de x é igual a raiz quadrada de 3 menos x. Então nós temos uma restrição aqui também, na verdade, porque os valores que estão dentro de uma raiz quadrada, elas não podem ser negativas, né? Então esse 3 menos x, ele tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então x vai ter que ser menor ou igual a 3, tá? Então, quando a gente escrever o domínio dessa função, a gente pode escrever dessa forma, né? X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x menor ou igual a 3, tá?
É uma maneira da gente escrever o domínio dessa função. E o nosso último exemplo, a letra C, são a combinação dos dois anteriores, né? Então, 7 menos x tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, x menor ou igual a 7, e x menos 2 tem que ser maior do que zero, tá? Então, x tem que ser maior do que 2. Então, a maneira da gente representar o domínio dessa função, tá? Pode ser o intervalo aberto em 2, fechado em 7. Tá? Pode ser uma das maneiras da gente representar o domínio dessa função. Tá? Então, são algumas nomenclaturas que nós temos que usar quando falamos aí de domínio de uma função. Tá bom? Chegamos ao final da nossa aula, espero que você tenha compreendido, eu tenha gostado. Esse, então, é o encerramento da aula.